Eu já te falei. O canal na tela terá novidades em breve. Você não perde por esperar. Salve Telatrekkers, Heitor Teixeira aqui com mais um longo review de Discovery. Estamos no 4º episódio, onde tudo é possível. Eu tenho notado um grande número de pessoas descontentes com o fato da série ter migrado para o Paramount Plus. Afinal, para quem já tinha acesso a ela pela Netflix, a coisa soou como um tipo de traição. Já adiantando que dentro do que se espera de Disco, a minha opinião foi positiva, mas eu vou explicar melhor em detalhes enquanto eu recapitulo tudo de forma comentada. Para quem está chegando agora ou aqueles que curtem o conteúdo do canal, peço que se inscrevam, deixem um like e ativem as notificações. E quem puder ajudar compartilhando o vídeo, vai ajudar demais, eu fico super grato. Não vou conseguir ficar sem os spoilers, então tá avisado. Vamos que hoje tem um bocado de coisa para ser dita. O episódio começa com um diário da Capitão com uma data estelar gigantesca, 865661.2, e através dessa narrativa nós vamos sendo informados da situação atual. A Patota continua estudando a anomalia com a ajuda da Academia de Nivar e da Força Tarefa da Federação. Nivar está em negociações avançadas para voltar a se tornar um mundo membro. Entre momentos tensos de incerteza, um pouco de descontração no bar da nave, porque ninguém é de ferro, o Stamets está se esforçando para conseguir algum progresso, e o Book tem lidado como pode com o luto. A série tem tentado focar em Colbert mais como conselheiro do que como médico. Saru avisa a Michael que a presidente está requisitando a presença deles em Nivar. As negociações estão perto do fim e adivinha, o Almirante Vance tá ruim da barriguinha por causa de um tal verme malindian. Seria esse o roteiro tentando justificar a Michael onde ela não é imprescindível? A nobre capitã ainda tenta humildemente dizer que por mais que fosse super interessante presenciar esse momento, as pesquisas sobre o evento destrutivo da anomalia teriam precedência, sugerindo que o próprio Saru tomasse o seu lugar. Mas é claro, a presidente não está pedindo. Roteiristas, pra cima de mim. Eles teriam então a dificílima tarefa de ficar em silêncio e ter um tom oficial. Mas nada. Por falar em aconselhamento, temos a cena entre a Tilly e o Colbert. Ela comenta algumas frustrações envolvidas com a pressa para se chegar à cadeira de capitã. É interessante que a série, de alguma forma, se mostre autoconsciente sobre o assunto hierarquia, porque as coisas parecem muito bagunçadas nesse sentido. E já que ela está precisando colocar a mente em coisas novas, Colbert lhe diz que o Dr. Kovich está como consultor da Academia da Frota e procura alguém da Discovery para liderar um exercício de construção de time para cadetes. A Tilly aceita e ele pede que ela leve a Adira com ela. E no papo entre Adira e Gray é que nós temos a primeira menção a algum tipo de interferência das memórias dos hospedeiros passados sobre Adira. Eu não esperava ver uma mudança radical de personalidade depois que a união se tornou oficial, com os trios aceitando Adira como a nova membro do clubinho, mas era de se esperar que uma série de expertises fossem se tornando mais e mais presentes. Gray planeja se misturar e conhecer melhor a tripulação, literalmente esticar as pernas e se adaptar a um novo corpo. Um detalhe sobre a sua sexualidade: me parece que mais polêmica foi gerada nas entrevistas de bastidores do que elementos relevantes tenham de fato se apresentado na trama. Não existe certo ou errado com o que eu tenho visto em tela, mas me parece deslocado que algumas expectativas tenham sido geradas de forma artificial pela patotinha do Kurtzman. A sequenciazinha com a nave auxiliar me lembrou muito, mas muito mesmo, The Orville. A cena talvez tenha sido a primeira a alcançar o nível mais alto e relevante de subtexto no episódio. De um lado você tem o mega sinistro Kovich e do outro as socialmente desajustadas Tilly e Adira. Mas é muito interessante ver que ele, na verdade, mesmo com aquele semblante que assusta qualquer um, compreende e aprova a personalidade delas, principalmente a da Tilly.
A conversa gira em torno de indivíduos com um potencial gigantesco que são excelentes em suas áreas de expertise, com dificuldade em se relacionar devido a um longo período de isolamento. Ainda assim, com as ameaças presentes, todos devem aprender a superar suas diferenças, sair de suas bolhas e aprender a trabalhar juntos. E é óbvio que para a narrativa poder mostrar as diferenças entre um antes e depois, tudo tem que começar em um ponto onde as coisas ainda estão embaraçosas para todos os envolvidos. Eu já falei o quanto as coisas estão com cara de The Orville? Outra técnica antiga, testada e comprovada de roteiro em um caso como esses, é você pegar esse bando de introvertidos e colocar a vida deles todos em risco. O estilo é o do vai ou racha. O medo pode ser um grande motivador, e se a coisa chega em um ponto onde as chances de sucesso são mínimas ou até nulas, muitas das amarras e travas acabam se soltando. Se um cadete é muito tímido ou hesitante, se é muito retraído ou inseguro, em momentos de morte iminente, verdades e desabafos se tornam muito mais comuns e de se esperar. Só para dar o tom, um dos cadetes já está morto. Tiri tenta se comunicar com a Armstrong, mas aparentemente está sem comunicações devido ao surto de radiação gama. Eles não só tiveram um pouso forçado, como também caíram no lugar errado, uma lua classe L. A Tilly garante que a situação é real. Ânimos alterados, check. Momento deixa disso, check. No grupo, nós temos espécies que seriam encontradas na série clássica, humanos, um Telarita, um Oriano. De volta a Nivar, Saru e Tirina trocam um olhar. Já falei que eu acho ela danadinha. A Michael nota e só não consegue deixar passar. Michael, não se mete no que não é da sua conta. A formalização do retorno de Nivar para o seio da Federação tá indo mal. 2 pontos para se comentar nessa cena. Primeiro, vou citar o mais bobo, mas que me incomoda bastante. Eles tratam a anomalia como sendo uma ameaça galáctica, sendo que ela nem deveria se mover acima da velocidade de dobra por motivos de, leis da física. Então esse é um ponto negativo 100% culpa dos roteiristas. O segundo é o lado político, lavação de roupa suja. Tirina pede que seja incluída uma cláusula de saída, caso a situação chegue nesse ponto. O argumento é de que, mesmo antes da queima, a Federação já havia se tornado uma organização com práticas conturbadas, que tinha dificuldade em tratar seus mundos membros de forma individualizada, ou seja, transformando todo mundo em farinha do mesmo saco. Tempo se passou e muita água correu embaixo da ponte, mas gato escaldado tem medo de água fria. Um veja bem pra cá, um veja bem pra lá, e é claro, a Dona Michael tem que abrir o bocão. Tirina usa o argumento de que Nivar resistiu por muito tempo sem a Federação, meio naquelas de quem muito se ausenta uma hora deixa de fazer falta, olha aí, coisa pra se pensar. E a Michael lembra da diferença entre resistir e prosperar. Na série Enterprise foi onde nós vimos uma versão dos vulcanos onde as coisas pareciam mais lentas e burocráticas. Tudo tendo que ser pensado, considerado e repensado por muitas vezes, onde a cautela se fazia evidentemente mais presente do que o impulso para a ousadia ou a fé, ou fé do coração, como dizia a letra. Será que o planeta teve todo esse grau de retrocesso? Seguimos com Culber no que parece ter se oficializado como sua função de tempo integral. Book parece não estar muito aberto a de fato abrir o coraçãozinho sobre o que passa em sua cabeça. No piloto The Cage, o médico oferece uma dose para ajudar o Capitão Pike a se abrir. Aqui, Culber divide uma história pessoal. É uma cena bacana, boa interação entre personagens e atores. Mais uma oportunidade de troca entre Saru e Tirina, tudo muito educado, mas tem aquele gostinho de algo mais. E uma estranheza do subtexto no papo da Presidente e da Michael, que fica com aquela expressão de essa mulher tá tentando me dizer alguma coisa. Quando Saru e Michael se encontram, eles comentam justamente isso. Bem, tirando o fato de que nem era pra eles estarem aí, eu fiquei ao menos curioso pra ver o que os roteiristas tinham em mente. Almirante Vance ruim do estômago, que? Deixa disso. De volta à lua dos cadetinhos, cada um comenta sobre o seu progresso.
A Dira mais uma vez faz menção sobre algum tipo de conexão com os antigos hospedeiros e o Telarita já dá-lhe aquela patadinha light. Nada fora do comum para um Telarita, na verdade. Formas de vida lá fora se juntando porque os problemas não eram suficientes. Vamos colocar monstrinhos. Convenientemente, esses bichos se alimentam do mesmo tipo de assinatura energética que os equipamentos da nave auxiliar. Para falar a verdade, a cena que segue foi uma melhor construção de desenvolvimento para as habilidades de liderança da Tilly do que outras que vieram em temporadas passadas. Saru e Tirina seguem um diálogo que explora um pouco mais aspectos políticos e elementos que passam pela mente de um governante, levar em consideração as necessidades e até alguns caprichos dos mais diversos grupos não é de fato uma tarefa fácil. No entanto, um líder deve saber equilibrar o poder sobre sua base de apoio, ou perderá a capacidade de guiar os rumos do coletivo. E mesmo com a conversa seguindo por esse caminho, ainda há espaço para um momento bastante pessoal entre os dois personagens na cena. Do outro lado da moeda, Michael e a Presidente conversam sobre uma forma passiva de política, onde a Presidente poderia se beneficiar em ser colocada em uma posição de ouvinte. Os cadetes seguem caminhando em meio à paisagem gelada, ainda se espetando e argumentando de forma não muito produtiva. E com tudo que já tornava a situação ruim o bastante, o gelo tem que se comportar estranho também. Às vezes, menos é mais, só acho. Se a ideia era trabalho em equipe, eles podiam ter alcançado o mesmo, tirando a Dira de um buraco no chão após a neve ter cedido. Mas o lance de eles estarem a metros do pedaço em que o gelo é instantâneo não me convenceu. Ali é a morte, mas aqui tá seguro. Tá um frio danado, tem uns bichos malvados vindo aí, eles estão congelando, mas comunicação é a chave. O Telarita e o Oriano dividem suas histórias e olha só. Nem todo mundo concorda com o que os seus governos fazem, ou deveria ser responsabilizado de forma pessoal. Viram? Até que as coisas estão dando certo. Na questão da refiliação de Nivar, Burnham e Saru propõem o envolvimento de um comitê independente para fazer avaliações regulares a todos os mundos membros e não apenas Nivar. E quando a presidenta meio marrenta diz que Nivar até então nunca aceitou mediação que não envolvesse um de seus próprios cidadãos, Tirina dá uma bela retrucada ao perguntar: a frota estelar seria mediada por representação civil? E quando você estava se perguntando, beleza, mas essa solução não podia ter vindo da própria presidente? Porque aquele papo de eu estou de mãos atadas não fez muito sentido para mim, principalmente com o almirante Vance dizendo que ela é a regente. Ela dá o sinal e nós tocamos. Temos que ter fé de que ela saberá conduzir a orquestra. No episódio passado, não pareceu que ela tivesse pouca autonomia para fazer uma proposta assim. No entanto, quem se oferece como cabeça nessa mediação independente? Quem? Acertou, miserável! A Michael, que é cidadã de Nivar, treinada em lógica, faz-me rir. Quando esse ainda era vulcano, lembra? Capitã da frota e cidadã da federação. Quem poderia ser uma ponte melhor? Quem? Na minha humilde opinião, qualquer um. Isso é considerado adequado pela federação e uma solução elegante por Nivar. No topo das rochas geladas, onde a transmissão deve ser clara o bastante para os comunicadores alcançarem a Armstrong, alguém vai ter que servir como isca para distrair os bichos até que se tenha uma trava de teletransporte. E quem é que vai fazer o sacrifício? Calma, a cena não dura tempo o suficiente para o suspense deixar alguma dúvida de que todos ficariam em segurança. E ainda dá para ver o bicho bravo no final porque o almoço fugiu. Já no conforto do quartel-general da frota, Kovich vem dar as boas-vindas a Tilly, dizer que a perda do membro da tripulação é uma tragédia, mas o que eles fazem com a cena é uma tentativa de mais uma vez validar a presença da Discovery nessa época. Algo parecido com o que os valores do Capitão América representam em um tempo mais cínico. Como se houvesse uma certa pureza naquilo que eles veem como ingenuidade dessas pessoas de um tempo tão remoto, com uma inocência bem-vinda para o futuro. E o mais importante, Tilly recebe um convite permanente para se tornar instrutora na Academia da Frota Estelar.
Com os produtores tocando nesse assunto de tempos em tempos, essa é mais uma pista de que o tal projeto possa se passar no século 32, será? Até a Dira curtiu ter ido, irônico, não? Mas quando muitos dos fãs dizem que algo do espírito de otimismo utópico está faltando na série, um simples conhecer você e tudo pelo que você passou me lembra de que qualquer coisa é possível, não parecem o suficiente. Com a entrega da bandeira, o retorno de Nivar está oficializado. Michael aproveita então para perguntar sobre Divine, a freira ninja do episódio anterior. Aparentemente, ela irá para um monastério meditar e passar por uma série de situações que tanto trarão consequências para suas ações, como serão justas para com ela. Quanto a Saru, um convite para uma xícara de chá pode ser uma ótima chance dele colocar a colher na água quente. Quanto à presidenta e a Michael, aparentemente, elas chegaram em um lugar de compreensão. Book participa do exercício com a mandala, até poder metaforicamente apagar o seu desenho. Mas o lado interessante é o do momento em que acontece a inversão de pontos de vista e ele oferece ajuda a Colbert. Afinal, quem cuida dos outros também precisa de cuidados. A Michael vai conferir como está a amiga, já que a notícia é de que o que aconteceu foi bem pesado. Um papo franco, amigo, bom pra variar. E uma revelação. Tilly gostaria de poder reverter o tempo, já que o dia em que ela ganhou os pins de tenente foram os piores dias da sua vida. O que temos para provar para os outros? Nós vivemos por nós mesmos? Ou temos que cumprir algum tipo de tabela para receber validação? Lembra do convite para lecionar na academia? Então, aparentemente, ela vai. Despedidas, bastante emotivas, tudo é possível. O episódio foi longo mais uma vez e mesmo com alguns pontos que não funcionaram 100% comigo, achei esse um episódio bom. Mesmo com algumas fórmulas, mesmo com um clima emotivo, mas a história central funcionou, transmitiu o recado. Como sempre, eu espero saber as opiniões de vocês, então tô esperando os comentários. Tô deixando também 2 sugestões com conteúdos e vídeos aqui do canal na sua tela. Galera, um forte abraço e até mais.